Olá para todos os passageiros e passageiras, aqui quem fala é PM, comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado ao universo Alien. Estamos na reta final aí para o término da primeira temporada da série Alien Earth e hoje vamos falar tudo o que aconteceu no 7º episódio da série. Então, posicione-se no seu assento, aperte seu cinto, carregue seu rifle de pulso, porque a decolagem já vai começar. Vamos falar agora então do episódio número 7 da série, o Imersão, que vimos em diversas camadas aí nesse episódio. Vamos falar isso daqui a pouco. E para me auxiliar aqui nessa transmissão, o nosso querido amigo Sete. Tudo bem, Sete? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Sete. E também não podia faltar aqui o meu primeiro em comando, o Vebs. Tudo bem, Vebs? E aí, PM? E aí, Sete? Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente, analisando esse penúltimo episódio. Conforme eu imaginava, os dois últimos episódios meio que formariam um arco do caos total instaurado. Aí, obviamente, eu posso assumir que gostei muito do caminho que se tomou a série, né? Ah, com certeza. Um episódio cheio de detalhes interessantes que quebraram algumas expectativas nossas, explicaram algumas coisas e deixaram novas perguntas no ar. Will you help me? We have to go. We're not safe here. I don't think we ever were. Someone turned their trackers off. So you tell me how you don't know anything about this. What did you do? Atenção! Esse episódio contém spoilers da série. Bom, começamos o episódio com Slightly totalmente inocente, tentando reparar aquele erro com o Arthur, né? É muito engraçado porque ele guarda o corpo embaixo da cama. A gente tem notado aí constantemente uma espécie de comportamento das crianças, né? Bastante outros influenciadores têm levantado a lebre aí de que esses atores, para poder atuar fingindo ser criança, eles precisam ter manias, ter jeitos, né? E aqui a gente está tendo constantemente os atores mandando benzaço nisso. E nada melhor do que guardar embaixo da cama, né, bicho? Cara, muito legal. Isso parece muito coisa de filme de comédia, né? O fantasma que se esconde atrás da cortina, né? A pessoa que se esconde e fica com o pé pra fora, sabe? É verdade, concordo. E, cara, é legal o ingrediente porque, assim, há um catarse interessante na amizade entre o Slightly e o Smee, porque quando o Smee ele surge, você sempre acha que eles vão acabar brigando, igual tem acontecido desde a primeira vez que eles, né, toda hora se encontram no momento crítico, briga entre eles, né, e ao mesmo tempo o Slightly, quando ele quer pedir ajuda, ele tem esse costume constante de tirar o dele da reta, né, que é uma coisa muito da criança, né? A criança, quando ela não quer assumir uma culpa, ela não está muito afim, né, de que as coisas aparentem, né, um grande problema, ela tenta tirar o dela da reta, né? Com certeza. E isso, para convencimento da atuação, tá excelente, meu amigo. Eu acho muito legal os dois. Acho inocente demais o Slightly tentando dar suco e o facehugger enforcar. Quer dizer, não mexe não. Esse incubador é minha, ninguém põe a mão, né? Uma coisa da natureza e do instinto animal que o
o facehugger tem, né? Com certeza. E eu achei legal porque essa cena justifica aquela cena do episódio passado, que os dois se abraçam, né? Que eles confirmam aquela amizade deles, que era justamente para reforçar o quão eles são amigos, para o Smee poder ajudar o Slightly nessa tarefa aí bizarra, né? É uma tarefa bem bizarra, porque primeiro o Smee sempre fala, né? Pô, você mentiu pra mim, né? E é uma coisa muito pesada pra criança, essa coisa de tipo, pô, meu amigo mentiu pra mim. Dá um peso, né, pra situação. E o Smee fala de novo isso daí pra ele, dá uma bronca, o Slightly perdido, ele tenta toda hora conter uma vontade de chorar que ele tem, né? Aliás, acho que às vezes, se isso acontecesse, ia dar uma veracidade, mas aí a gente lembra o quanto... talvez as crianças não chorando tenham a ver com a realidade que eles vivem de estar em outro corpo, de ser toda hora cobrado de ser adulto, né? Exatamente. E eu fico imaginando a reação do Smee entrando ali, dando de cara com o Arthur no chão, com o facehugger na cara, né? E não sabe, achando que ele tá morto ali, etc. Mas aí o Slightly acaba convencendo ele a ajudá-lo a tirar ele daí e levar pra praia, que é o plano que ele tinha acertado com o Morrow. A métrica desse episódio, ela é um tanto interessante, porque um ato ele só tem continuidade mediante a resolução de um outro ato em outro momento. Um exemplo disso é como, no momento que o Slightly convence o Smee a tirar o corpo dali, eles são ajudados pelo acaso daquilo que está acontecendo no laboratório, né? Porque sem isso eles não teriam conseguido, porque são crianças e infantis demais para poder notar esses detalhes, né? Exatamente, bem isso mesmo. Você falando em laboratório, a gente vai para Kish, né? Vendo tudo o que aconteceu, a bagunça deixada lá no último episódio com o nosso querido Isaac, né? Também conhecido como o Tootles, né, acabou sendo machucado ali, pelo menos, a gente espera que sim, que eles não tenham ido de base ainda, pelas moscas, e a equipe de contenção lá da Prod fazendo o serviço de guardar os espécimes de novo, para poder a chefia entrar e verificar o que aconteceu. Cara, uma observação assim, de como Noah Hawley, para quem já assistiu Fargo vai estar acostumado com isso, mas para quem está vindo pela primeira vez vendo as obras do Noah, existe uma constante dele em trabalhar com a comédia, que são coisas do tipo que você dá risada. Quando você imaginar que um inseto que parece uma mosca gigante teria sido recolhido com uma pá de lixo? Eu achei sensacional isso, cara. Né? Eu acho isso interessante, porque primeiro você vê o Kirsch entrando, analisando, usando o controle dele remoto para fechar a cela ali dos ovos, né? E pedindo para os funcionários de prontidão ali bater o bastão de eletrochoque que adormece ali, né? As moscas, né? Daquela colmeia. E aí você tem a contenção do perigo confirmada ali pelo Kirsch para que o Boy Cavalier entre, né? E é muito engraçado, porque o Boy Cavalier ele já vem como, sendo ele uma criança, né, prodígia, ele já vem pronto para querer botar a criança de castigo, quer dizer, o negócio podia ter rolado um puta de um quase um acidente nuclear de Chernobyl e ele falando de castigo para criança. Pois é, já assim, também sem saber da gravidade da situação, já fazendo piadinha, né, que ele adora ser o centro das atenções. O tempo inteiro, e se ele perde isso, ele fica revoltado, né? Com certeza, mas aí na hora que ele vê lá o pobre do Isaac no chão, todo ferido, ele já fala assim, lá se vão 6 bilhões. Pois é, cara, é muito legal porque primeiro a gente tem essa questão da piada colocada ainda do gasto, né? Aí você tem a média do valor de um sintético, né?
E aí a parte interessante, que acho que é a chave de virada do episódio inteiro, é a chegada da Wendy no laboratório. Eu acho que o que norteia o resto do episódio inteiro é justamente a Wendy ter noção da fragilidade que eles têm ao analisar a situação do Isaac / Tootles, né? Porque ela vê ali ele na maca, todo destruído, o rosto desconfigurado. Ela tenta dar o devido valor, porque ela já encara eles como uma espécie de família, né? E é engraçado, porque eu acho que existe ali um certo desmerecimento do Boy Cavalier em achar que entende como distrair a Wendy da preocupação principal, né? E aí ela quer avisar os irmãos ali, sai muito brava ali, os guardas seguram ela, e aí que ela dá um toquezinho ali pro Xenomorfo, que dá as cabeçadas no vidro ali, né? Exatamente, ela chega assim querendo saber o que aconteceu, todo mundo tentando impedi-la, né, de ver o estado ali do Isaac Tootles, mas ela consegue ver, e eu acho que cai a ficha aí exatamente como você falou, Vebs, de que ela não está segura, eles não estão seguros lá como ela achava. Isso tinha começado naquele embate dela com a Dame no episódio anterior, né, naquela conversa que elas tiveram, e aí foi realmente a ficha caindo de que as coisas não eram do jeito que ela achava que seria. E é engraçado, porque existem duas maneiras da chefia ali, Boy Cavalier e toda a corporação tentar enganar a Wendy, que é primeiro esconder o corpo, que não consegue, porque o corpo tá ali, a metros dela, né? E o segundo é a hora que ela fala, preciso avisar meus irmãos. E aí eles falam, não, calma aí, não é assim, não adianta. E não vai causar pânico, né? Pra causar pânico e tal. E é interessante isso para o nosso ponto de vista, porque é um pouco da autonomia dela que a gente já vê sendo trabalhada em todos esses episódios até então. Exatamente. Aí no fim dessa cena ela tenta sair para poder avisar os seus irmãos. Ela é impedida pelos soldados, só que aí ela dá aquela olhadinha pro Xeno, né, se comunica com ele, e ele começa a se agitar lá dentro da cela, todo mundo fica espantado, e ela acaba sendo liberada para sair. Please get out of my way. You can't just erase things. Oh, shit. Where are the others? We've got to get to them before her? No meio desse caos, a gente já tem toda a questão dela preocupada com os irmãos. O que vem ali de surpresa para nós é descobrir que os rastreadores foram desligados. No momento que o Kirsch tenta ver onde é que estão as outras crianças, a gente é atualizado com a informação de que os rastreadores foram desligados. E eles foram desligados pelo Arthur e pelo próprio Joey naquela conversa também do episódio passado, né? Que ele deixou Sim, tudo é legal preparado. porque o corte, né, assim que eles descobrem, assim, e avisam ali o Boy Cavalier, desculpa aí, mas desligaram aqui. A câmera corta, já tem o próprio irmão dela, né, ali confirmando, né, o ato dele, né? Exatamente. O Emmett tá andando ali impune no corredor. É legal porque, assim, os corredores trazem um pouco essa atmosfera, né, de preocupação para justificar o nome da emergência com imersão, né, que é o nome do episódio original. A gente parte então para uma conversa da Marcy com o Joe, né, da Wendy com o Emmett, no quarto dela, porque Joey tá procurando ela e ela tá lá na sua cama e ela informa pro irmão que o Isaac está morto, que eles não estão mais seguros lá, né? Você não tem a impressão que esse senso de urgência que é trazido pela Wendy é aquilo que o Emmett estava esperando para poder convencer a irmã de que tem que sair daquela ilha, que era uma coisa que só ele tinha ideia
e ele não conseguiu convencer nem a irmã e nem os 2 companheiros dele de exército. Exatamente, porque ele é incansável, todas as oportunidades que ele tinha, ele tentava dar a real para ela. E ele, sem esperar, porque ele não sabia que isso tinha acontecido, né? Mais uma vez foi até lá. E aí ele teve essa constatação de que essa é a hora. A própria Marcy, a Wendy, não acha que eles não estão mais seguros, mas que eles não podem sair de lá porque eles são rastreados em todo momento. E aí que o Joey fala que os rastreadores foram desligados pelo Arthur. Essa é a métrica de uma montagem pensada, né? Porque o avanço de um que pode ser interrompido por alguma fatalidade é continuado pelo avanço de outra sequência, de outros personagens alinhados, né? Uhum. Depois que o Joey convence finalmente a Wendy a sair, ele diz que não vão sair sem os irmãos deles, né? Sem os híbridos. Então eles vão ter que procurá-los e vai direto lá para o quarto da Nibs, que estão lá Nibs e Curly no quarto. Ela chega lá e a Nib diz que ainda se lembra de tudo. Eu não sei se ficou claro se é uma coisa meio da fantasia dela ou se realmente aquele procedimento de apagar não deu certo. Cara, eu acho que ela acredita que não foi apagada, né? Porque esse momento que ela deixa a Wendy no escuro, ela deixa nós, espectadores, também no escuro. Uhum. Então, não é a primeira vez que o roteiro da obra faz isso conosco, de trabalhar essa incerteza de onde a gente está caminhando. E acho que essa é a beleza de um negócio bem escrito, bem dirigido, né? Porque você nunca sabe... Peraí, tá falando do quê? Tá falando que ela sabe ou ela não sabe e eu tô perdido igual, né? Essa zona cinzenta aí, e que deixa a gente um pouco perdido em relação aonde a narrativa quer nos levar, é uma das belezas das séries do Noah Hawley, né? Uma série que ele fez isso muito bem foi em Legião. Mais do que em Fargo, em Legião ele faz isso a todo momento, né? Que é a relação do mutante ali, né? Em não saber quando ele tá vivendo uma doideira ou quando ele tá na vida real, né? Não, isso eu achei fantástico. Foi uma das coisas que me atraiu muito pra assistir a série, cara. Sim. A gente vê ali a Nibs ainda com muitos traços, assim, de que ela não está bem mentalmente, né? Com olhares, Sim, assim, pro nada, penteando se agarrando no bichinho de pelúcia, né? Exatamente. E esse medo que ela tem, assim, desde o início de morrer, é o que faz ela concordar em ir embora, né? Porque quando ela sabe que os monstros estão às soltas, ela decide ir com eles, enquanto Curly acha que eles devem ficar lá. Há uma tensão entre as duas que eu achei que ia concluir agora, assim. Por um momento, eu achei que a tensão entre Curly e Wendy ia se concluir, ia rolar alguma treta ali, mas ficou só também na situação catártica, nenhuma conclusão. O que é bom, porque podia desviar todo o foco da situação que a série estava nos ofertando até então, né? Mas essa tensão com certeza virá. Se não virar nos próximos episódios, vai vir na próxima temporada. Tá guardado, né, cara? Porque ela foi... A gente vai ver posteriormente que a Curly foi correr pra doutora, né? Que, segundo a gente desconfia, pode ser vítima de um outro plano aí. Mas vamos tocar o barco que a gente chega lá. Exatamente. Mas antes dos 3 irem embora, o Joey, a Marcy e o Nibs, a cereja do bolo é que a Marcy e o Andy entram no sistema novamente e, para causar uma distração para eles poderem fugir, ela simplesmente abre o container do xenomorfo e libera a fera pela instalação da Prod. Pô, você sabia que eu achei como uma distração, né? Se a gente parar para pensar que o ato dela alimentado pela ideia de distração, eu achei que foi um vacilão da Wendy gigante, assim. Mas, de novo, volto a dizer, os planos que a gente tem nessa série, ela é revelada um pouco depois, né? Porque, de princípio, ela abre a jaula para pensar que é um momento de distração, mas, na verdade, ela abriu a jaula do pet dela, né? Exatamente, bem lembrado. Até porque, Vebs, ela é uma criança de 12 anos. E ela talvez não tenha pensado assim, essa fera vai sair, mas essa distração vai matar meio mundo de gente. Vai ter um perigo maior ainda.
Talvez ela não tenha racionalizado isso, justamente porque é uma criança e pensou rápido e agiu impulsivamente. Mas pode ser que a gente esteja errado, que ela tenha um plano e a gente não saiba. Aliás, essa sua preocupação vai estar alinhada com o Joey Hammett lá na frente também. Olha aí, a gente parece que toda hora que a gente está um passo atrás, tendo que, vamos dizer assim, desvendar uma série que está em progressão narrativa, a gente entende como as nossas preocupações podem estar refletidas em outros personagens, né? Uhum. A gente segue agora para encontrar Dame Silver lá na sala dela, na sala de terapia, na sala onde ela atende, né, os híbridos. E o Boy Cavalier chega para acusar que ela estava em complô com o Arthur para poder liberar os híbridos. Bela situação, até inclusive acho que o papel dele em perder essa calma dele revela como até o mais brilhante, né, e prodígio dos humanos inteligentes do planeta Terra tendem a vacilar com uma instância infantil em um momento de perda de controle do momento. Ele já nem pergunta, ele chega acusando, né? Não, e ela estava lá chorando, vendo fotos dele no celular, o que indica que eles provavelmente tiveram uma conversa, né, que não foi mostrada na série. Ela achava que ele estava indo pro barco para ir embora. Parte disso, assim, é porque ela chora ali pelo Arthur sem imaginar que o pior aconteceu. Esse fragmento de preocupação da doutora não chega ao nível real que nós, espectadores, temos ao assistir, né? Exatamente. Ela fala que não tem nada a ver com isso, que ela não estava sabendo, né? Mas eu realmente não dá para saber se o Boy acredita nela ou não. E a conversa é interrompida com um alarme de contenção do laboratório e eles têm que sair de lá para ver o que aconteceu. Então, quando eu falo de montagem métrica, assim, que é um termo técnico para quem gosta de edição, ela está bem baseada exatamente nessa condição, né, de você só avançar um núcleo narrativo quando o outro avança junto. Isso tem um peso grande quando você tem diretores que trabalham alinhado com montadores, né? Quer dizer, se a gente já tem toda uma imersão de Alien pela paleta de cores, pela direção de arte que coloca as coisas nojentas acontecendo o tempo inteiro, né? Porque uma coisa do Alien é ser abjeto, né? O Alien, por natureza, é uma criatura abjeta, né? Quando sofre ali as mortes, sempre é uma coisa muito nojenta, né? Desde do Buster até do Facehugger até o Buster. Então, o tempo inteiro há uma unidade cinematográfica muito unida no momento desse, para trazer uma série como essa. Porque pensa, o PM, quando você tem isso num filme, nem sempre você consegue contemplar tudo isso. E na série, a beleza da gente estar com uma série de TV é a gente ter todos esses elementos com tempo para análise e observação, entendeu? A gente sabe analisar todas essas questões porque a gente analisa a obra inteira. A gente está analisando o universo Prometheus e Covenant, a gente está analisando o universo Alien, mesmo que está longe do controle do Ridley Scott, entendeu? Mas quando a gente tem agora uma série de TV que vai englobar quase tudo isso que a gente comentou, num formato série de TV, e conseguir fazer isso semanalmente, a gente está num lucro que pouca gente faz ideia, né? E até muito legal, porque um dos nossos ouvintes / leitores aí, que é o Marcelo, né, que comentou na última edição, ou o meu amigo Cláudio, que é roteirista de quadrinhos, e eles têm dado feedback da nossa análise, eu fico muito feliz com isso. Parte da nossa análise, ela é um pouco diferente daquela análise de quem termina de ver um episódio e vai elogiar que tem easter egg aqui, tem easter egg acolá. Não, na verdade, o nosso ponto ele está muito mais a entender nuances focados na narrativa, né? E eu trago um pouco desse lado técnico, para que você tenha uma imersão melhor. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo para você, PM. A última e penúltima fase da Marvel ela foi muito criticada pelos fãs
que ficaram por muito tempo como escravos de fanservice. E o fato da galera ficar muito escravizada pelo fanservice fez muita gente perder algumas nuances que dariam valor a obras que não foram bem, mas têm ali o seu brilho. Vou te dar um exemplo. Wakanda Forever não é nem de longe o melhor filme da fase que esse filme saiu. Mas ele traz preocupações interessantes que o cinema, ele às vezes quer desgrudar dessa obrigação de fanservice e joga pra gente uma questão antropológica do mundo como um documento de época. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma das coisas mais belas de Wakanda Forever, na minha concepção, é ver a Ramona, interpretada ali pela... Vou pedir pro Seth me ajudar a lembrar a nossa diva do Blaxploitation cinema, por favor. Angela Bassett é uma cantora, compositora, instrumentista, atriz e diretora norte-americana. É ganhadora de 2 prêmios Image Award de melhor atriz no cinema, e um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, pelo filme A Verdadeira História de Tina Turner, 1993, pelo qual foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Valeu, Seth. Angela Bassett, é isso mesmo. Gênia absoluta. E assim, a Angela Bassett, em um dado momento, ela vira pra Shuri e fala assim, Shuri, sinta o vento, desconecta, larga a tecnologia. Cara, quantos de nós não tá ouvindo isso dos parentes e tal, né, que estão totalmente ligados à ancestralidade, ligados a costumes que a família parou por causa da chegada da tecnologia. Então, esses detalhes, sabe, uma série problemática, como por exemplo a série da Mulher Hulk, é uma série que vai dialogar com a mulher nerd, porque ali retrata problemas do machismo estrutural e tal, que o homem pouco vai se importar. A série da Miss Marvel, né, sobre a questão dos imigrantes, né, pouca gente vai se importar com isso, né, com o jovem paquistanês. E eu aqui, é muito engraçado falar disso, porque eu peguei uma amizade muito grande com uma com pessoas de etnia que tá rolando a xenofobia mundial acontecendo, que é indiano, é paquistanês, que é uma galera muito de boa, assim, que eu criei amizade, entendeu? Então a Miss Marvel vai trabalhar o quê? A questão da xenofobia que tá em alta, percebe? E vamos pensar até nos Novos Vingadores, né? No filme dos Novos Vingadores, que muita gente não parou para analisar, mas o foco do filme é um pouco da depressão, né? Pela Yelena, né? A Yelena sofre ali uma questão de depressão constante no filme e pouca gente parou para analisar a vantagem disso, né? Uhum. Percebe? Então, eu acho que alguma das coisas brilhantes, né, deixados para trás em Thunderbolts, né, Novos Vingadores, o Wakanda Forever, essas séries citadas, são alguns elementos humanos fora do universo ou da expectativa de fanservice que foi nos entregue e foi ignorada. E quando a gente fala aqui de Alien Earth, a chegada do IA, a chegada do sintético, a tecnologia, como a gente mesmo no auge da tecnologia ainda depende de algumas situações assim humanas para analisar, as pessoas perdem o ouro disso. Então, acho que o nosso papel aqui no nosso podcast é mais do que ficar trazendo surpresinha de fanservice, é tentar fazer a galera se ligar em humanidade. A gente está quase aqui fazendo o trabalho do sintético de Prometheus e de Covenant, né? vamos se ligar, não percam, né? O David, não percam essas pérolas que as obras trazem, né? Porque, pô, não é de hoje que a gente está vendo aí o Ridley Scott querendo reaproveitar algumas bolas que ele deixou pingando em Blade Runner em Alien, né? O Prometheus e Covenant tem um monte de questão muito interessante para analisar que ele não terminou em Blade Runner. Pô, então vamos analisar isso em outras obras. Quando a gente ia imaginar que o Ridley Scott ia conseguir estabelecer um elo entre Blade Runner e Alien, que são as suas maiores obras, junto a Duelistas, né? Não tem como negar. Mas são as duas obras para o universo pop relevantes, né? E ele conseguiu, ele manteve um diálogo, né? Um ponto de acesso entre as duas obras. Sua vez, PM. Eu dialoguei, tagarelei aqui demais, foi mal, mas tua vez, por favor.
Não, que nada, é sempre bom ouvi-lo, meu amigo. Inclusive, eu acho que isso é um tema até pra gente fazer uma reflexão em um programa só dedicado a isso. Enquanto Sim. o Alien influencia e é influenciado por diversas obras e como ela se dialoga, né, na cultura pop e na sociedade de consumo, né, de cultura pop. Sim. A gente pode falar isso mais adiante, com certeza. Perfeito. Então, voltando ao episódio, a gente vai encontrar o Slightly e o Smee numa cena bem divertida, assim, andando pelos corredores da instalação, simplesmente carregando o Arthur lá, como se ninguém tivesse vindo. Como se não tivesse câmera de monitoramento, os soldados passando pra lá e pra cá, eles simplesmente conseguiram carregar o pobre coitado com facehug na cara pelos corredores. Pois é, cara, eu gosto dessa sequência aí, porque é meio... A gente já tinha brincado, né? Eu falei o Gordo e o Magro, os Três Patetas e tal, que, pô, andar com o corpo ali, cara. Todo mundo no meio do caos, a gente sabe como um boy poderia pegar eles olhando simplesmente o sistema de câmera, mas ele não está ali preocupado em olhar o sistema de câmera, porque tá todo um caos, né, dentro da base da Prodigy. E eles Exatamente. aproveitam esse momento, né? Ele tá preocupado nesse momento com o Xenomorph que tá solto, né? Exato. E aí, quando eles estão já pra sair da instalação, né, mais próximo de sair, eles são surpreendidos pela chegada do Kish. Pega eles bem Momento no bom, flagra. hein? Momento muito bom. Momento bom, hein? Um momento Muito de bom, quebra cara. de expectativas e inserção de novas expectativas também. Porque a gente vê ali simplesmente o Kish vendo o que eles estão fazendo e a atitude que ele faz não é o que a gente esperava. Eu acho que parte disso é porque o Kirsch entendeu. Até porque momentos antes, quando o boy tira satisfação com a doutora, ele, mais uma vez, em uma pequena frase, ele joga uma culpa ali nas costas do Kirsch, né? Exatamente. E o Kirsch, ele não bate de frente, ele ouve, faz aquela cara de poker face dele. E acho isso muito bom, né? O personagem ele é bom porque ele não precisa bater de frente com o boy cavaleiro. Ele responde em atitudes, que é o desenrolar de toda a história, né? E aí o pobre do Slightly tenta se justificar, eu estou levando ele para a praia, não sei o que. Eu sei o que vocês estão fazendo. Aí nessa hora ele tira do peso das costas dele, ele faz um... A gente acha que ele vai repreender o menino? Não. Ele chama o elevador, não, a saída é por aqui. Aperte tal botão ali que você vai sair pra praia. E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, tipo... Ao mesmo tempo que ele revela que ele realmente tá querendo usar aquelas crianças pra atrair o Morrow, a gente não sabe, pelo menos pra mim, por alguns segundos ali, me pareceu de que ele tava querendo ajudar eles a chegar lá, porque talvez ele fosse da Weyla e o Tanya. Dá pra gente desconfiar. Embora há um jogo, né, de xadrez entre o ciborgue e o sintético, né? Sim, mas Eu não sei aí, o quanto mas nesse ali, caso, né? nesse caso, talvez o Morrow não soubesse, entendeu? Sim, talvez o Morrow não saiba mesmo. Mas isso assim... Que deixa a foi gente mais no escuro, né? E é Exatamente. melhor pra nós. A gente aprecia melhor a série em ficar nessa zona cinzenta também. Eu acho que não vai ser isso, mas por aquele momento eu pensei que poderia ser uma possibilidade interessante de reviravolta. Ele ser da Weyla Sim, e é o uma Tanya, reviravolta. o Morrow não pode saber, porque tipo, ele seria um plano B, sabe? Se o Morrow não desse certo, Sei. o plano B seria o Kish. Sim. E não sei, vamos ver aí o que a história vai levar pra gente. Ofertar isso pra nós é um deleite, assim, né? Como um elemento surpresa no final de tudo, né? Isso é um elemento surpresa pra nós, porque a gente já conhece Alien por todo esse tempo por causa da Weyla e o Tanya. E a gente tá vendo a Weyla e o Tanya apanhando pra caramba, assim, né? Não consegue desenvolver. O menino prodígio, realmente, ele é um prodígio. Ele faz tudo ser sobre ele e tal. E tem uma cartada dessa, afinal, se você acertar, é uma maneira de você ver como essa paciência oriental, ela vai além das expectativas, né? Exatamente. E aquele jogo de xadrez super estratégico, né? Super estratégico, não tenho o que falar.
A gente vai acompanhar agora a Marcy, o Joe e a Nibs no seu caminho na floresta, né? Eles procurando os barcos, né? Eles indo em direção à praia também. A beleza desse trecho eu queria deixar saliente que assim, se por um lado há uma crise constante, porque assim, de um lado você tem o Emmett querendo fugir com a irmã que ele acha que ainda é humana. Por outro lado, devido às respostinhas atravessadas da Wendy, você tem a Wendy preocupada com seus irmãos sintéticos em tirar eles do perigo que ela viu ao analisar o corpo do Isaac / Tootles, né? E isso é inflamado com o encontro do jazigo, cara. Uhum. Esse encontro dos jazigos é só mais um choque. Porque, pensa a cabeça da Wendy, ela viu primeiro o corpo sintético morto. Meu Deus, então a gente morre. Aí depois você vê o corpo humano morto, jazigo. Meu Deus, o meu eu antigo morto. Né? E você tem a Nibs toda hora ali com preocupação de morte e tal. Cara, tá aí, ó, levantou uma puta lebre maravilhosa pra se trabalhar. Com certeza, botou mais um probleminha aí, inclusive na cabeça da Nibs, né? E da Wendy, cara, que até então a gente achava que tava no controle de tudo. Percebe? Isso, o pessoal ali caiu na real, sabe? Que eles não são mais quem eles eram. Né? A própria Nibs fala uma coisa assim, eu não acho que eu estou mais aqui, entendeu? Uhum. E é uma doideira que a frase talvez não faça muito sentido, mas para nós que estamos assistindo e questionando essas tensões, né, de até onde vai o sintético, onde vai o humano, cai que nem uma luva, né, cara? Com certeza, eu achei uma cena muito legal e importante para essa reflexão sobre a humanidade que a série carrega em todo momento. Sim. Aí eu dei risada, porque tem uma hora que tem um close na cara do Emmett, né? Aí eu fico pensando, será que ele notou que tinha um jazigo pro pulmão dele ali também? Muito bom. Pois é. E enquanto isso, na mesma floresta, aí a gente vê o Slightly e o Smee aí carregando o pobre do Arthur como facehugger pelas trilhas. Enquanto as patrulhas estão chegando, né? Aí eles se escondem pro mato, correndo. E aí a gente tem uma cena, mais uma vez, muito engraçada, cara. É muito engraçada essa cena, porque um carregando a cabeça, outro carregando as pernas, né? É uma coisa meio... A última vez que eu lembro de ter visto uma cena de alguém carregar um corpo por cabeça e perna com instâncias de comédia foi no Pulp Fiction, né? Uhum. Quando eles estão carregando a cabeça lá do informante, né? Uhum. É bem engraçado isso. E pra mim, tem um easter eggzinho já, né? Estético isso, aí, que é tem mesmo. a metralhadora, né? Todo o armamento dos Marines do episódio do James Cameron, Aliens, o Resgate, ou Aliens, né? O original. A gente tá vendo ali mais uma sequenciazinha legal pra se colocar aqui, né? Dentro dos easter eggs. E vai ter um outro easter egg que eu vou falar daqui a pouco. Eles deixam o Arthur no chão e vão conferir se a tropa já passou, né? Não passa nem muito tempo, eles olham pra trás e não tem ninguém mais lá. Eles começam a ficar malucos. Cadê Arthur? Cadê Arthur? O que aconteceu? Arthur. E aí cai em cima do Slightly, né? Se não me engano. Cai o facehugger morto do teto, né? Uma cena muito engraçada. Que aí sai daqui, tira daqui. Muito tira boa, daqui. cara. Muito boa. Muito boa. Eles ficam pisando, como se estivesse pisando uma barata. É uma coisa parecida até a cena Exatamente, cara. Muito Tropas comédia. Estelares, quando eles pisam nas baratas. As crianças já estão fazendo o seu papel. É muito bom. Cara, isso é muito Trapalhões, cara. É muito Chaves, sabe? É uma coisa muito inocente. E não, e é jogado pro mesmo núcleo narrativo, né? Que é o Smee e o Slightly, né? Sempre eles estão responsáveis pelos momentos mais nonsense, né? Que a série tem. Exatamente. E quando eu falei de easter eggs, que na minha opinião, o que eu vi nessa cena, é que o facehugger sai do Arthur, né, e sobe. Que nem lá no Alien Oitavo Passageiro, né, que eles estão procurando o facehugger e cai em cima de Ripley, né. Então talvez seja uma referência lá, uma piscadinha lá pro Alien Oitavo Passageiro. Mas não tem a sombra de dúvidas que foi, cara. Vindo do alto ainda, né. O Arthur aparece completamente ainda desnorteado, né? Completamente zonzo, sem saber o que está acontecendo.
Eles mostram o facehugger pra ele e falam, o que é isso? Não sei o que é isso e tal. E aí eles vão tentar trabalhar esse convencimento com o Arthur para eles irem até a praia. E é um convencimento bom, né? Porque é gaguejado, eles não têm certeza do que eles estão falando, o tempo inteiro um joga pro outro para complementar a frase. Cara, é uma beleza que só os dois atores. Esses dois aí mandaram muito bem. Exatamente. Eles falam, né, que a base está sendo evacuada, que teve um vazamento de gás, que Damien está esperando por ele lá na praia, e eles aproveitam dessa situação da cabeça dele estar confusa, né, porque ele ficou adormecido por causa do facehugger, para poder eles irem para a praia e completar a missão. Cara, tem uma beleza interessante dentro desse trabalho de atuação entre crianças e tal, que é quando o Arthur pega no pé deles sobre eles estarem mentindo, né? Uhum. Que o Arthur ele vai recobrando a sua memória e fala, peraí, tem algo errado. Aí ele dá bronca neles, uma bronca como um pai, porque ele se via como pai dessas crianças. E é engraçado que quando ele tá dando bronca, o Smee ele tá girando o corpo da cintura para cima em formato circular, como criança com vergonha, que tá procurando algo, e aí entra esse lado. Eles estão dando vários sinais, né, de que não estão confortáveis criança, com a situação. Né, cara? Ele tá pegando no pé das crianças. É muito legal porque ele pega o Smee pela mão, cara, e leva até uma parte antes dele sofrer a saída do... Uma demonstração de afeto, de amor para aquelas crianças, né, que ele acha ele até, que é muito mais... Ele dá uma bronca, né? Criança do que uma máquina. Sim, você vê, ele é um cara que, como é casado com a doutora, ele pega leve, gente, sei que vocês estão me enganando, mas tudo bem, vamos fazer o certo, vamos lá. Convence o Smee, pega o Smee pela mão e tá andando. E ele dá a mão ali pro Slightly, que ficou olhando para trás ali, aí que entra... Que aí não dá muito tempo e a gente começa a ver uma cena que é muito comum nos filmes de Alien, que é aquela dor no peito que a gente sente. Que é um prelúdio para a saída para imersão. Tá vendo aí mais uma vez uma imersão dos chestbuster do peito do pobre do Arthur. Do pobre do Arthur. Que dó que dá, né? Porque ele fica cuspindo sangue. Cara, o legal disso, cara, é que os dois se assustam pra um caralho, assim, né? De ver o chestbuster. Pra caramba, velho. Cara, e eles saem assim... fugindo, se arrastando pela areia, e o Chester vai no meio do mato, cara. E o Slightly, sabendo que tem o problema com os pais dele, né, que foram reféns e tal, ele começa a revirar o arbusto com a mão. Cara, é uma cena digna de rir, né, cara? Não, tipo assim, ele sem se preocupar se o monstro vai atacar ele ou qualquer perigo, porque naquela hora o que tá importando é ele capturar o monstro para poder livrar o destino fatal da família dele, né? E a atuação do Smee, o medo do Smee com aquele sangue todo na cara, é muito legal, cara. O terror que ele mostra ali naquela cena me chamou muito a atenção. Chama porque ele convence, por ser alguém atuando como uma criança, ele faz a gente lembrar de quando nós nos assustávamos, né? Com criatura, com... rato, essas coisas, né, da nossa primeira infância, né? Exatamente. Aí o Smee volta pro corpo do Arthur, né? Fica lá, Arthur, acorde, não, aquele desespero. E o Slightly fala, não, vamos continuar então com ele aqui. Botam ele numa maca e vamos levar ele lá pro Morrow. Cara, é legal, né? Porque eles não têm ideia de que estão levando só uma caixa vazia, né? Ou como o Morrow vai falar lá na frente, né? Um oco, né? Algo oco corpo ali. Oco. Um corpo oco, cara. Obrigado. É muito bom porque ele tem que cumprir a missão dele. Então ele vai levar, nem que seja levar o corpo vazio, né? Mas antes disso, a gente tem um pequeno flash do encontro da Damien com a Curly, que vai até a sala dela, né? Cara, eu gosto demais, hein? Chamar ela de mãe, né? Finalmente, né? Uhum. É o reconhecimento que ela queria, eu acho, desde o começo, né? Sim. E a Curly desarmada, né? Porque a Curly tava sempre com a retaguarda levantada, com medos e tal. E aí, finalmente, quando você tem ela
né, no colo ali da mãe, que ela até finalmente chama de mãe, a mãe acalma ela com uma das mais fatídicas frases de qualquer tipo de filme, usando aquela premissa memética, né, do meme minutos antes da merda acontecer, né? Vai ficar tudo bem, eu prometo. Vai ficar tudo bem, cara. Que coisa, né? Muito bom. Ela, né, fica no colo praticamente ali da Dame, e ela tá desesperada. A gente pode até pensar em algumas possibilidades. Ela tá desesperada porque foi todo mundo embora, né? Ela vai ficar sentindo saudade, ela sabe que tá tudo em um momento de emergência ali agora. Ou será que ela fez alguma coisa? Será que ela dedurou os seus amigos? Cara, é uma boa você lançar essa pergunta, porque primeiro a Wendy só saiu quando se garantiu que a Curly não ia caguetar. Uhum. É muito interessante, porque a gente vai ver nos próximos minutos que o Boy Cavalier ele vai pretender utilizar mais dessa expansão Alien em o que sobrou, né? Então o que sobrou foi a doutora e o capanga dele, que a gente não tem ideia se é humano ou não. E aí você tem a doutora que tá com a Curly, você tem a Curly que fez uma promessa pra Wendy de que não ia caguetar, e você tem uma Wendy que é amiguinha de um alien. Então, como é que é? A treta has been planted, sabe? Que é... Se a Curly notar que a Wendy tá amiguinha de um alien, a Curly, que já não gosta da Wendy, vai entregar sem nenhum tipo de remorso, percebe? Pois é. A gente volta então para mais uma vez os Slightly Smith, que eles encontram os soldados do Morrow emergindo da água. Mais uma vez, ó. Cara, emersão. parece filme de espião, né, cara? Eles vêm com roupa de espião, cara com as faixas no rosto, assim, né? Capacete. Em vários pontos novo, da ilha, né? Em vários pontos, cara. E é mais uma referência aos Marines, né? Que são aquelas... Essa metralhadora de pulso aí que a Vasquez usa e tal, é uma das coisas que fez marcar muito a nossa infância, né? Algumas das armas clássicas dos filmes e games da franquia são o rifle de pulso M41A e a metralhadora pesada M56 Smart Gun. Para a série, foram criados novos modelos baseados nesses armamentos. Os grupos táticos da Corporação Prodigy usam o rifle de pulso MCSX, e os soldados da Weyland-Yutani usam o KSGAL. E aí tem esse diálogo interessante também do Morrow com Slightly, né? Falando sobre a missão e sobre crescimento. Pois é, porque ele vai falar sobre responsabilidade, né? Ele pega no pé do Slightly sobre assumir que fracassou, que errou, que não cumpriu, né? Que um corpo oco não é o que ele pediu. Pois é. E aí quando eles seguem e fazem os dois de prisioneiro, né, do resto do exército, que é uma coisa, né, eles se rendem porque estão desesperados e tal, porque eles podiam ter força para sair socando todo mundo e acabar tendo que se virar só com o Morrow, mas é o desespero, né, ele até pergunta dos pais, e o próprio Morrow ignora, e na minha opinião ele já matou os pais, duvido que eles estejam vivos ainda, na minha opinião. E aí a coisa tão assim, pouco valorizada da humanidade, que a câmera ainda se dá o trabalho de mostrar os soldados jogando o corpo do Arthur na água, né? Exatamente. Vamos esconder as provas. E aí o corpo aqui. Afunda na água. Esconder a desvalorização também, né? Daquilo que já foi, morreu. Né? E aí o corpo afunda na água, saindo ali as bolhas da boca. Podia sair do peito daquele buraco também, né? Pra ficar mais irônico ainda dos momentos que a gente sempre dá risada, né? E mais uma vez uma referência ao nome do episódio, né? Imersão e a imersão pois também, é. né? As coisas corpo, que surgem, né, afundando na água. E as coisas que vão embora. Sim. Até porque é holístico, né? Às vezes os nomes do episódio, ele distribui significados para o episódio inteiro. Isso é muito legal. Antes da gente acompanhar aí o destino dessa tropa, a gente vai ver uma conversa muito interessante do Boy Cavalier com o Eighton Mains na sua sala. Porque eles estão ali, nada mais, nada menos, batendo um papo com o olhinho da ovelha.
Pois é, cara, é um momento chave também do episódio. Eu coloco 2 momentos como os mais importantes desse episódio. É a Wendy notando sua fragilidade e eu coloco esse diálogo do Boy, acompanhado ali do seu capanga, com o nosso alien. Seth, me lembra o nome desse alien do olho, por favor? Seu nome é Trypanosauros, ou mais conhecido como Teocelos. Teocelos, muito obrigado, Seth. O que seria de nós sem você? Essa vai ser a frase tag do nosso dos nossos podcasts que acompanham a série. O Boy e o Eton, eles conversam sobre a possibilidade de transportar, né, o espécime dali, porque a base está em perigo, né, tá tudo caindo. O Eton está preocupado em tirar o espécime dali e separar os espécimes, né, para poder não ampliar a área de perigo que eles podem atingir, mas o Boy não quer nem saber. Cara, é muito legal porque ele faz a pergunta sobre a circunferência para o alien responder, e o alien, usando o corpo da ovelha, bate ali, né, o casco no chão, fazendo o Boy Cavalier entender. E é muito engraçado porque esse momento você não sabe se quem é mais inteligente no momento é o Boy, de botar o alien a responder uma pergunta, ou se é o alien que está ludibriando o Boy acerca daquilo que ele já demonstrou na presença dele, que ele admira, que é inteligências, né? Exatamente, e por isso que ele fica completamente alucinado com a inteligência de um ser alienígena desconhecido, porque ele finalmente a gente vai voltar para aqueles primeiros episódios lá, em que ele disse que ele queria bater um papo com alguém com o mesmo intelecto dele. Então ele fica maravilhado com essa possibilidade. Esse ser alienígena sabe o número do pi, então é um ser com inteligência avançada. E aí ele vai se questionar como eu posso ampliar essa inteligência dele. Cara, bem legal que imediatamente uma das primeiras coisas que o Boy acaba pensando é, cara, se esse alien é inteligente assim, imagina quando ele tomar conta de um humano, né, cara? Exato. E isso, dessa grande curiosidade do Boy, deixa a gente pensando assim, conforme falei anterior. Ele só tem... O que sobrou para ele? Sobrou o Atom, que a gente não sabe se é humano ou não. Sobrou a Doutora, que pode ser que seja o grande estopim da Curly. E a Curly que se estende até a Wendy, né? Assim, na minha opinião, ficou meio subentendido de que ele poderia usar a Doutora, porque fracassou, né? Deixou, no olhar dele, deixou as crianças fugirem, deixou tudo aquilo acontecer. Ou, em uma coisa que eu pensei depois de assistir o episódio, que ele poderia usar o Morrow como hospedeiro do olhinho, do Teocelos. Pra onde vai o teu faro, PM? Cara, eu não acho que o Morrow vai acontecer. Eu acho que ele pode até tentar. Eu acho que seria um plot interessante. Mais uma quebra de expectativa que a gente achava que o Kiss estava trabalhando sozinho. O Boy tá, mais uma vez, por dentro e esperando que tudo aquilo acontecesse. Mas eu acho mais plausível que realmente ele venha a tentar usar a pobre da Dame Silva como cobaia. Eu tô propenso a acreditar que seja a Dame Silva a próxima cobaia, até porque ela é inteligente, né? Então ele, na mentalidade Boy de se pensar, ele vai querer juntar inteligência com inteligência, né? Exatamente. E em outros episódios, ela sempre pareceu ser uma parceira de conversa dele, né? Então já tem essa coisa. Ele vai continuar a conversa com ela, só que em outro nível. Voltamos então para Marcy, Joe e Nibs, para a floresta, que eles são achados por uma patrulha da Weyland-Yutani. Cara, de um jeito bem legal, né? Tipo a patrulha, eles saem do meio do mato, cercam eles ali. Ela vê que tem alguma coisa errada, assim, né? Ela tem... Parece que sente que tem alguma coisa que tá acontecendo e eles emergem. Mais uma vez a imersão, gente. Tudo é imersão nesse episódio. Emergem da flora lá, das plantas, e tentam render os três, né? E que gera ali, de resposta, mais uma imersão, um pulo imersivo
do nosso xenomorfo, chamado ali pela capacidade de comunicação da Wendy. E uma baita referência a Predador, hein, meu amigo? Com certeza, aquela mata, aquelas árvores e o alien pulando lá do topo, não tem como lembrar do Predador, né? Do Predador. E a maneira, né? Porque a câmera, ela tá ali do olhar de uma vítima olhando pra copa das árvores contra a luz da luz do dia. E ele vai lá e faz... Aliás, você vê que coisa, né? Eu tinha reclamado da movimentação e da edição do Xenomorfo nos primeiros episódios, que parecia que tinha um humano ali se movimentando. E agora, em plena luz do dia, os caras conseguiram me convencer. Ou eu acostumei, eu não sei, mas eu achei bem interessante. Porque a movimentação do Alien foi totalmente convincente e se livrou ali de todo o exército sem muito esforço, né? Eu concordo com você, Vebs. Inclusive, a movimentação dele é tão rápida, é tão frenética, que ele não dá tempo nem da gente raciocinar. Ele tá pulando em cima de um guarda, a cauda já tá furando o outro, e depois ele já tá pulando em cima de dois, e assim, é uma coisa tão rápida. Ele é tão feroz e ágil, que não dá nem tempo da gente refletir se ele é humano, se ele é CGI, o que é que ele é, né? E depois segue com uma baita cena mais humanística ali, dela arrancando o sangue da cabeça do Alien com a mão, né? Exatamente, limpando, né, a cara dele, assim. Tipo. Ela limpa ele ali, talvez um gesto pela primeira vez, face to face ali, de certo carinho, né? Que funciona muito bem. Imediatamente depois disso, a gente já tem, depois desse carinho, né? Você tem o irmão pegando um rifle, né, de pulso do chão, né? Esse ato dele de pegar o rifle é totalmente de quem está incomodado com o que está acontecendo ao redor, né? É aquele rifle que o Morrow usa nos primeiros episódios, né? De não matar, não letal, né? Que é só pra dar aquele choque, né? Até porque ele tá com medo do Xeno, chega muito perto dele, né? O Andy agora chama ele pra poder ajudar e etc. E um fato curioso, Vebs, a reação da Nibs rindo, gargalhadas, enquanto a galera era trucidada ali pelo bicho. Aí ela já abraçou a condição de máquina contra o humano, que ela viu que a humanidade falhou ali, né? Em poucos atos, ela já escolheu o seu lado ali, né? E a parte humana dela também bem beirando a loucura ali, né? Sim, que há um bom tempo a gente já estava vendo acontecer, mesmo antes de apagar a memória ou depois de apagar, né? Aí eles vão embora e nós vemos a tropa do Morrow chegando em uma das entradas da Prodigy. Cara, tem um insertzinho bem rápido antes disso, que acho que foi até metricamente pensado, que é o Chest Buster sendo pego por uma rede, né? Exatamente. Fora do quadro, assim. É muito legal porque imediatamente quando o Chest Buster é pego pela rede, a primeira coisa que eu pensei foi o Kirsch. Com certeza foi o Kirsch. E isso desnorteia a gente, porque tem muita gente que tá pensando, pô, será que foi o Morrow? Não, peraí, o Morrow tá entrando agora aí. Como aconteceu antes do Morrow entrar, eu achei que primeiro que tinha sido o Morrow. Só caiu a ficha quando ele entra lá naquele bunker. E imediatamente é rendido, né? Tropa do Morrow. E que é uma tropa não fácil de se ler, é uma tropa tática, né? Foi pega ali. Exatamente. Eles entram no bunker, né? Com os dois híbridos, né? O Slightly e o Smee. E logo que eles entram, aparece a tropa muito mais numerosa da Prodigy Corporation, lideradas pelo Kish. Que já segura ali um recipiente com o Chest Buster dentro, né? Pra mostrar que é dele aquilo ali. E ainda usa a frase, achado não é roubado. A frase já usada em outros momentos ali, né? Exatamente. Foi aí que, naquela minha teoria que eu achava que o Kish poderia estar da Weyland, já deu uma baixada de bola, entendeu? Eu, por um momento, achei que o Kirsch poderia pegar as crianças de volta e empurrar com o pé o recipiente com o Chest Buster. E também essa leve mentalidade que eu tive foi provocado pelo próprio episódio, né? E aí, Morrow rendido, fala, isso não acabou. Kish responde pra ele, nada nunca acaba. Tem revide. A frase do Morrow deixa nítido que um revide vai acontecer. Né? A gente
Agora tem que esperar o último episódio para saber. E chegamos na última sequência. Finalmente chegamos à última sequência do episódio. Muito boa, por sinal, hein? Muito boa, porque nossos 3 resistentes aí, a Márcio, Joe e Nibs, finalmente chegam no pier e vão entrar lá no barco que o Joey tem o código que foi dado pelo Arthur, mas eles estavam sendo aguardados lá, né? Não é a primeira vez que o núcleo principal duvidou, né, da inteligência alheia, né? Exatamente. O Rashid recebe eles e a Siberian depois comenta que eu sabia que vocês iam aprontar alguma coisa. Agora, não ficou claro que se foi alguma coisa da intuição dela ou se alguém realmente deletou que eles estavam tentando fugir. Eu acredito que tenha dedo do Kirsch de novo aí, viu, na minha opinião. O Kish já sabendo que isso ia acontecer. Eu acredito que o Kirsch se antecipou de novo. Ele é o mais inteligente da turminha, mais até que o Boy Cavalier, que ele fica quieto, né? Não, com certeza é uma possibilidade. Eu ainda acho que a Curly dedurou eles, e por isso eles sabiam exatamente para onde eles estavam indo. Faz sentido. Nossa, faz total sentido, eu não tinha pensado nisso, muito bom. E eles são rendidos, né, porque eles são um menor número, né, tem uma tropa inteira ali da Prodigy. Os soldados falam para eles se renderem, só que aí a Nibs não se aguenta, né. Ao momento que eles estão todos rendidos, a Wendy vai tentar a primeira ajuda possível, que é dialogar ou ter essa comunicação com o xenomorfo que está ali caminhando com eles. É engraçado porque a câmera, quando mostra eles chegando no iate e o Emmett fica toda hora olhando para trás, é uma maneira dele deixar a gente também preocupado, né? Se o Alien tá vindo correndo atrás igual um cachorrinho e tal. Mas no momento que ela começa essa comunicação, o Emmett tampa a boca dela, né? Não faça isso. Ela já fez isso 2 vezes e morreu muita gente, né? E o Emmett não gosta dessa matança, né? Mas o que a gente não contava, e nem eles ali na série, é que os soldados iam pegar o bichinho de pelúcia da Nibs e jogar na água, gerando nela ali uma revolta contínua, né? Que a hora que ela pega ali ela perde o controle e mete a mão no maxilar ali de um dos soldados. Arranca a mandíbula do cara, uma cena bem feia, cara. Que é as cenas abjetas que a Alien sabe trabalhar muito bem, né? Porque ela fica ali tomando tiro e arrancando a mandíbula do cara, né, cara? Exatamente, levando tiro ali. E quando ela ia continuar a matança, Joe dá um tiro, né, com a arma atordoadora e ela cai no chão toda se tremendo. É bem interessante esse momento porque é um novo dilema para Wendy, né? A Wendy, ela fica ali como uma bolinha de ping-pong ou de tênis para lá e para cá entre humanidade e sintético. O ato do Emmett faz a Wendy questionar ali quem é a família. Peraí, quem é a família aqui nesse momento? É você, meu irmão, da época que eu era humana? Ou é a Nibs, que é minha irmã sintética, que você acabou de permitir que fosse alvejada e destruída com esses soldados aqui? E aí ela dá um berro maravilhoso, né? Ali de ódio, olhando pro irmão, né, cara? Ela grita, o que você fez? Que é quando o episódio acaba. Aí, semana passada foi você feliz que tocou uma das bandas expoentes do New Metal ali. E agora termina com uma das minhas bandas favoritas, cara. Um dos expoentes do Stoner Rock, né? Muito bom. Queens of the Stone Age. Song for the Dead. Songs for the Dead, pronto. O nome da letra diz tudo ali, né, cara? Cara, eu vou te confessar, o Queens é uma das minhas bandas preferidas também. Pô, eu fico mal feliz com o seu bom gosto, cara. Você sempre me impressiona, sabia? A gente fala pouco de banda, né, cara? É engraçado porque, pra quem não sabe, eu e o PM é da Bahia, mas ele morou um tempo em São Paulo. Eu um tempo morei em São Paulo, em Santos, depois morei no Paraná. Então a gente tá sempre se desencontrando, mas a gente sempre teve uma amizade muito boa do pouco que a gente falava, né, PM? Com certeza. E a gente falava pouco de banda, cara, que é o tipo de coisa que a gente podia ir pra um festival fácil, assim, né, que juntasse essas bandas. Pois é, a gente acabava falando mais de Star Wars, né, que é a nossa paixão, né? É a nossa paixão, né? E Alien, claro.
Alien, sempre, assim, falamos um pouco de banda. Cara, eu tenho até tatuagem do Queens of the Stone Age, cara. Então, é muito bom, cara. Eu tenho um quadro aqui, cara, na minha casa. Porra, mano. Pô, aí sim, não tem nem o que dizer. A minha tatuagem é o bidente do clipe Go With The Flow, né, do Songs For The Deaf. Que pra mim é uma pérola, cara. Cara, eu acho o melhor álbum deles até hoje. Eu acho que eles... também. A banda Queens of the Stone Age corre atrás do próprio rabo em tentar refazer o Songs For The Deaf, né, como uma tentativa constante, né. Ali foi a obra-prima deles, eles não vão conseguir fazer de novo. Não alcança. Tem um monte de álbum bom, sabe? My God Is The Sun é um álbum que eu gosto bastante, assim. O próprio Era Vulgaris são tentativas eu gosto muito do Era. E o primeiro disco deles, apesar de bem cru, ele é bem legal. É cru, é o começo, né, cara? Ainda tinha mais cara de Kills do que cara de Queens of the Stone. Exatamente. Né? E esse Songs For The Deaf foi a participação do Dave Grohl, né, do Foo Fighters, do Nirvana, na bateria. Foi, cara, foi. É bem legal porque esse álbum inteiro, né, você tem o Grohl. Acho que, se não me engano, o Grohl ele fez só a parte de estúdio, né? No show não tinha como, porque ele tava nascendo ali com o Foo Fighters já, não foi? Eu sou meio ruim com data. Ele tava em turnê, o Foo Fighters em altíssima, né? Que é uma coisa comum também, né? O Queens of the Stone Age, ele sempre teve uma formação de músicos que já eram fodões de alguma coisa. E cara, vai pra quem não sabe, e quem for num show do Queens of the Stone Age, Songs For The Deaf é a música que eles usam pra fechar show. Tanto que a banda, quando acaba de tocar, ela solta os instrumentos ali, sai do palco com a microfonia em alta. Até porque a música termina assim, né? Então, Songs For The Deaf, ela é muito mais do que apenas uma música do Queens of the Stone Age. É uma música usada pra acabar show. E acabar show com a microfonia em alta. Ficar aquele caixa rangendo lá e a galera vibrando, porque acabaram de tocar a última música do show, né? Muito bom. Eu tive a oportunidade de 2 shows deles em São Paulo e são incríveis mesmo. O Josh Homme, ele fez muita merda, né? De uns anos pra cá. Chutou fotógrafo. Ele é um cara doidão, né, bebida, cara? Droga, né, cara? Sim, sempre, o tempo inteiro. Nunca deixou de mexer, deixa claro isso, né? Exatamente. Ele até pede desculpas depois, mas ele tem umas recaídas. Então isso me dá até um pouco de distância, assim. Mas é uma banda, assim, com som excelente e que eu acho que encaixou muito bem aí nesse final desse episódio. Encaixa muito bem. Queria até complementar que tem hora que separar criador e criatura funciona, e tem hora que não dá. E isso vai muito de cada um. Vou dar um exemplo disso. É até bom que você falou isso, porque é um pouco do posicionamento, né, que a gente tem. O Victor Salvat, que eu já citei aqui, que fez Olhos Famintos, ele é um cara que tinha ali os problemas da pedofilia dele. Então tinha hora que, quando acaba o primeiro, né, Olhos Famintos, ele deixa isso muito aparente. Isso pra mim azedou, assim, eu gostar dos filmes dele. Eu nunca mais acompanhei ele da mesma maneira. E existe outras obras que eu consigo separar, como no caso do Queens of the Stone Age, porque a proposta, né, da banda é uma proposta desértica, né? Uma proposta de quem tá no deserto já tá sob efeito do sol, drogas e tal, né? Meio que, vamos pensar em Hunter Thompson aí, em Fear Loathing Las Vegas e tal. Então tem hora que dá para separar criador e criatura e tem hora que não dá. Em Queens of the Stone Age, acho que cabe muito para nós aí gostar da banda, mesmo que você ache o vocalista um Zé Mané, né? E essas foram nossas considerações sobre o episódio Emersão, número 7 da série Alien Earth. E aí, Vebs, o que você achou do episódio? Fenomenal. Acaba sendo o meu segundo episódio favorito dessa temporada, perdendo só pro No Espaço Ninguém, que é o episódio que o Noah volta a dirigir. Né? Esse é o número 1 ali, que é o flashback, né? O episódio que calou minha boca sobre flashbacks, olha aí. E agora, esse aqui, pra mim, acaba sendo o segundo melhor episódio da temporada. Quer dizer, não vimos a season finale, pode ser que tudo mude até semana que vem. Eu também gostei bastante, como eu já falei aqui, muitas quebras de expectativas
e novas pulgas atrás da orelha. Uma edição muito boa, mais um grande trabalho aí do nosso querido Dana Gonzalez. Prendeu muita atenção. E foi um episódio que passou muito rápido. Eu tive essa impressão de passar muito rápido. Tive a mesma. Não é pela dinâmica dele, né, como ele foi contado, mas depois eu fui atrás e vi que ele foi o mais curto de todos. Ele teve 46 minutos só. Isso explica muita coisa também. Eu não senti o tempo passar, não. E assim, a ilha de Prodigy tem tudo pra se tornar um Jurassic Park agora, né? Pode crer, cara. Isso mesmo. Vamos ver como vai acabar. Vamos ficar aí a expectativa para o season finale, que a gente vai falar, claro, na próxima semana, no próximo episódio do nosso podcast. Perfeito. Estamos recebendo uma transmissão. Executando criptografia. Analisando o conteúdo. Tocando mensagem de áudio. Olá, oitavos passageiros, tudo bom com vocês? Bom, esse áudio aqui primeiro é para dar os parabéns para o podcast. Ele é bem rico em informações e detalhes. Me ajuda bastante porque eu tudo emocionado, alguns detalhes passam em branco aí, escutando vocês fica mais rico ainda o episódio. Parabéns. Em segundo estamos chegando no último episódio. Qual é a expectativa de vocês? Vocês acham que vai ficar muita ponta solta? Ainda não foi anunciada a segunda temporada. E o que esperamos para o futuro? Ou até mesmo o que esperar desse final? O último episódio aí trouxe algumas reviravoltas bem interessantes. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço. E continuem aí que é muito bom escutar vocês. Abraço. Muito boa a sua pergunta, Cláudio. Eu acho interessante a gente comentar aqui do que a gente espera do último episódio. E aí entra para mim uma preocupação que ela vai além da narrativa do episódio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala mercadologicamente sobre uma série, boa parte dos showrunners criam sempre uma série com a esperança de que essa série vingue bem e não só público, mas os próprios investidores acreditem na ideia de uma segunda temporada. Quando você trabalha uma ideia inédita, que é trazer o Alien para o planeta Terra, que até então base espacial, nave espacial, estação, né, sempre ficou como um controle de pragas, né, em meio a essas circunstâncias onde você sempre coloca alguém sem saída. E como é que chama aquele jogo de terror no espaço na nave, PM, você lembra? É o Dead Space? Exato, o Dead Space. O Dead Space ele tem uma atmosfera onde você não tem para onde fugir. Se você está numa nave, numa estação espacial, é sempre você a presa de um predador. Olha nós brincando de predador aqui de novo. Né, um controle de pragas, vamos dizer assim. Porque o Alien é uma praga, né? Que ele amplifica ali, multiplica e tal. Dentro do universo do Alien tem o Alien Isolation, que é essa mesma premissa. Que é a mesma premissa, né? O jogo maravilhoso. Diga-se de passagem, é um jogo que vai além do universo Alien, né? É um jogo que vai muito sobre humanidade e se eu acredito ou não na humanidade, né? É uma coisa interessante isso. Jogo maravilhoso. A minha vida dentro do universo game é uma vida antes e uma vida depois de jogar o Isolation. E, cara, essa atmosfera, ela muda quando você faz uma série no planeta Terra, porque do jeito que vai acontecer ali, a impressão que dá pode ser que a ilha da Prodigy acabe virando o Jurassic Park, né? A gente já fez várias vezes essa piada. E aí, qual o problema que se tem em entrar numa ilha daquela? Porque a beleza do primeiro Alien do Ridley Scott é algo que ninguém sabe, que vai matando um por um numa nave, numa estação. Em Alien o Resgate, eles vão no ninho da parada, que faz parte dentro dessa megalomania da mente do James Cameron, né? Então, quando você tem uma série que vai trabalhar um prodígio, dono de uma marca, que rouba um produto de carga de uma grande corporação, pô, a gente não viu a corporação Weyland-Yutani no auge, porque a série está sempre com a Prodigy em primeiro lugar.
quando você coloca a probabilidade de uma segunda temporada, pode ser essa hegemonia da Weyland-Yutani, já que essa série se passa antes, ser a única empresa que vai valer e você conhece no universo Alien, entendeu? Então, isso aí, eu muito legal. quero acreditar, né? Eu quero acreditar que a ideia de uma segunda temporada é uma temporada onde você tem uma ilha tomada por xenomorfos ou outros aliens, né? Essa questão do alien olho tomar conta da doutora ou do próprio Boy Cavalier, e o quanto isso pode gerar para Weyland-Yutani uma hegemonia dentro desse mercado escravagista futurista, entendeu? Então, na minha concepção, o último episódio ele tem muitas pontas soltas para amarrar e muitas que podem se deixar abertas para se pedir uma segunda temporada. Quer queira ou não, o Boy Cavalier pode vir a se tornar o grande vilão para uma segunda temporada, se eles quiserem esticar o brilhantismo da atuação desse ator, porque o ator manda muito bem. A gente passa muita raiva vendo ele com a presunção. E por que não o olho junto com o humano, que compreende a inteligência humana e aglutina para si a inteligência de outros seres, tomar conta de um Boy Cavalier e virar esse grande vilão? Pode virar uma coisa meio megalomaníaca da minha mente, né? Mas tudo é possível num universo onde você tem um showrunner como o Noah Hawley, né? Exatamente. Em primeiro lugar, queria agradecer o áudio enviado pelo Cláudio. A gente está muito feliz em receber aqui os passageiros e poder responder as perguntas deles. O episódio deixou muitas pontas soltas, né? A gente teve vários núcleos se separando e que acabaram presos no final. O Alien foi contido, pelo menos o que nasceu do Arthur, né? O Alien maior, a gente não sabe o que aconteceu com ele. A Wendy e o Hermit foram presos também. O Morrow está preso. Então a expectativa desse último episódio, o season finale, é ver primeiro se a Prod vai conseguir se restabelecer, se reerguer, ou se vai realmente ter a quebra desses outros seres alienígenas aí para causar novos problemas para os personagens da série. Eu acredito que os núcleos vão se dividir. Vai ter algumas pessoas que vão escapar, a Wendy vai liderar um grupo. Eu acredito também que não será o fim do Morrow. O Morrow também deve escapar de alguma forma para poder ter assunto aí para uma próxima temporada, né? Como você falou, a Weyland-Yutani pode ganhar mais destaque também. A gente vai ver aí algumas pessoas indo de base. A gente vai ver quem vai sobreviver para a próxima temporada, que não foi anunciada, mas eu acredito que logo depois desse último capítulo vai ter o anúncio oficial da próxima temporada. O diretor Noah Hawley falou que tem bastante material pronto, escrito para poder ser filmado, e que ele quer fazer 2 temporadas aí antes dele retornar para o Fargo. E aí então a gente vai discutir nossas expectativas aí para a próxima temporada em um outro episódio, né, não, Vebs? Com certeza, a ideia de um próximo episódio, além da análise do último episódio, é uma catado geral, onde a gente vai tentar olhar a série com um certo distanciamento, né, um pouco mais frio ali, fora da empolgação semanal que a gente tem, até para a gente poder contabilizar erros e acertos, que eu acho que é bem provável que não tenha tantos erros aí, mas é relativo à nossa expectativa também, né? Como eu posso dizer, nunca vai ser algo de erro e acerto, mas sempre o que a gente esperava, o que não veio, o que veio, né? Que é diferente. Com certeza. É isso, Claudião. Obrigado aí pela pergunta e espero que isso encoraje mais dos nossos ouvintes a mandar perguntas para que a gente possa responder. Então é isso. Obrigado, foi muito legal conversar com você mais uma vez, porque esse episódio, quando o episódio é bom e a gente gosta muito, é muito legal falar sobre ele, né? É muito legal, poxa, a troca aqui, nossa, é de se empolgar, e eu espero que empolgue quem esteja ouvindo também. Com certeza. Então também, agradecendo ao nosso querido Sete, você falou pouco hoje, prometo aí que nos próximos vamos trazer mais
a sua contribuição aqui, tá bom? Sete, a gente se empolgou, talvez é por isso que você falou pouco. Não sei qual é a sua reação em relação a humanos empolgados aí, se você acaba se empolgando ou só analisando igual o olho. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien, acesse nossas redes sociais com o @oitavopassageirobr. Então esperamos você no próximo episódio do nosso podcast e liberte o Alien que existe dentro de você. Liberte o alien que esteja dentro de você, só toma cuidado para não encher uma ilha de criatura, tá? See you, Space Cowboy.